E hoje a gente vai falar sobre alguns substantivos que só existem no plural. Isso acontece também em português com alguns substantivos, né? Que a gente só usa no plural, como, por exemplo, a palavra costas, né? As costas, a gente não tem a costa, né? As costas é um substantivo que a gente só usa no plural em português. Em alemão é a mesma coisa, no sentido de que existem alguns substantivos que a gente só usa no plural. Por coincidência, a palavra costas em alemão é masculina. Der Rücken não é plural, tá? É masculina, mas existem muitas palavras em alemão que vão ser usadas só no plural. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, quais são os grupos que a gente pode, então, fechar aqui como grupos que a gente usa sempre no plural? Primeiro, eu posso dizer Sammelnamen. Sammelnamen são os nomes de conjuntos, né? Olha, nem sempre vai funcionar 100%, né? Porque tem alguns conjuntos que podem ser, sim, singulares. Por exemplo, vamos falar de família. A palavra família indica um conjunto de pessoas, certo? Mas a família é singular, seja no português, seja no alemão, né? No português eu falo a família, no alemão eu também falo de família, então singular. Mas muitas outras palavras que se relacionam, então, com um conjunto de coisas ou pessoas são plural. Por exemplo, die Eltern. Die Eltern são os pais, no sentido dos genitores. O pai e a mãe, ou as duas mães, ou os dois pais, são Eltern, tá? Então, nesse caso, die Eltern é uma palavra no plural e só pode ser usada no plural. Não existe a sua forma no singular. O que mais que nós temos? Nós temos, por exemplo, a palavra die Geschwister, que são os irmãos, né? Die Geschwister são os irmãos. Essa palavra, por exemplo, existe no singular, mas não é usada no singular, né? Porque quando eu vou usar no singular, eu falo der Bruder, no caso do irmão, e die Schwester, no caso da irmã. Mas quando eu não tô querendo... Eu tô falando do grupo de irmãos, né? Sem querer identificar se é o irmão ou a irmã, né? Nesse caso, eu vou usar a palavrinha die Geschwister, tá? As pessoas também, eu tenho a palavra de Leute. Inclusive, a gente ouve comumente a palavra, quando as pessoas falam Hallo Leute, né? Oi, pessoal. Mas também significa pessoas, de Leute. Também é uma palavra sempre no plural. Outra, de Möbel. De Möbel, que significa os móveis, também comumente usado no plural. Ou os alimentos, né? No sentido de... os alimentos. Nem tem no sentido de quê? Os alimentos... Eu vou chamar de die Lebensmittel. Mittel é meio, Leben é vida, né? Die Lebensmittel são os meios de vida, mas é nada mais do que os alimentos. Também eu vou usar sempre no plural. Por exemplo, die Eltern holen das Kind von der Schule ab, né? Vamos aplicar numa frase. Die Eltern holen das Kind von der Schule ab. Die Eltern, né? O plural, os pais. Por isso o verbo vai estar no plural também, holen, né? O verbo é abholen, que significa buscar, é um verbo separável, por isso o ab está lá no final. Abholen, buscar, das Kind, a criança, von der Schule, da escola, né? Então, os pais buscam a criança da escola, die Eltern holen das Kind von der Schule ab. O segundo grupo, então, vão ser de palavras abstratas, que também a gente só usa no plural. Não é que todas as palavras abstratas eu vou usar só no plural, tá? Não é isso, mas é que há muitas palavras abstratas que eu vou usar só no plural. Por exemplo, a palavra Ferien. Como no português, né? Ferien, que significa férias, eu vou usar só no plural. Existe a palavra no singular? Não, Ferien é só no plural. Em português também, tá? As férias. Em alemão até existe uma outra palavra para férias, que é der Urlaub, que é uma palavra masculina. Der Urlaub. Existe uma outra palavra, mas é uma palavra sinônima. Férias mesmo, de Ferien, é só no plural. E existe essa outra palavra, der Urlaub. Qual a diferença entre elas? Normalmente, Ferien é muito usado para a questão de escola, né? E o Urlaub para o trabalho. Então, normalmente, mas isso não é 100% não, tá? De Finanzen, as finanças, né? Como é que estão suas finanças? A gente fala isso também em português no plural, né? Ou os custos, quais são os custos da viagem? De Kosten, né? Também no plural. Então, de Ferien, de Finanzen, de Kosten. Então, vamos numa frase. Die Ferien sind im Juli. Die Ferien sind im Juli. As férias são em julho, né? Então, o verbo sind, no plural, né, são exatamente porque a palavra Ferien está no plural. Alguns substantivos de outras línguas também comumente vão estar no plural. Claro que não é também... todo substantivo internacional está no plural. Lógico que não. Mas tem alguns que são usados, por exemplo... no plural na língua original que se mantém assim. Por exemplo, die
spaghetti, que vem do italiano, né? Que no italiano a gente usa sempre no plural, ou de macaroni, que também, ou macaroni, que também é macarrão, né? E vamos lá para um exemplo. Die Spaghetti schmecken lecker, né? Os espaguetes têm o gosto, né? Schmecken é ter o gosto e lecker gostoso, né? Os espaguetes têm um gosto bom, têm um gosto gostoso. Em português eu falaria o espaguete no singular, né? No alemão eu uso no plural, porque na língua original, que é o italiano, também teremos plural. E por último, né? Algumas doenças também a gente vai usar sempre no plural, como por exemplo, em português varíola, sarampo, rubéola, que a gente usa em português no singular, em alemão elas vão ser no plural. Por exemplo, die Pocken, que é a varíola, né? Die Pocken, em alemão seria as varíolas, porque é no plural. Ou die Masern, que é sarampo, né? Die Masern, ou die Rötel, que é rubéola, tá? Então, essas doenças em alemão são sempre plural. Então, vamos para um exemplo. Masern werden durch Viren ausgelöst, que significa, né, que o sarampo werden ausgelöst, provocado durch Viren né, através de vírus, por vírus. E aqui fica bem claro, então, que essa é uma palavra no plural em alemão, porque o verbo tá werden, né, também conjugado no plural, diferente aí do português, tá? Então, é isso aí, espero que você tenha gostado da aula de hoje, entendido, e vamos que vamos, gente!